Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo à nossa egrégora de amor. Se você ainda não me conhece, eu sou Mônica de França e tô aqui juntinho com você para participarmos de mais um aulão. E o tema de hoje, gente, é um tema muito interessante, principalmente porque ele está amplamente relacionado com a nossa saúde. Sim, muitas vezes as pessoas ainda têm uma certa dúvida sobre o que é chakra, o que é um corpo energético, como as doenças se manifestam no nosso corpo. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, gente, para falarmos de corpo energético, de chakras, de meridianos, de manifestações de doenças dos nossos corpos sutis, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo que existe aqui em planeta Terra tem a mesma base energética. Esse pensamento, gente, sobre a constituição energética de tudo que existe no universo, tá? Não é uma ideia nova, é uma ideia extremamente antiga, tá? E muitos teóricos sempre vislumbraram esse aspecto. Por isso, Nikola Tesla ele faz uma afirmação muito interessante que super se aplica para esse aulão aqui. Ele diz o seguinte, olha, se você quer conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo é energia, absolutamente tudo. A sua mesa, a sua cadeira, você, o seu cachorro, as pedrinhas do seu quintal, tudo isso é energia condensada. O que é condensada, Mônica? Imagine vários grãozinhos de areia, certo? Quando você molha aquela areia e começa a moldá-la, ela pode virar um castelo de areia. Ali você condensou vários grãozinhos e aqueles grãozinhos se tornaram um castelo. Você também é assim. Você é constituído por várias micropartículas que estão sempre vibrando, estão sempre em movimento e têm uma frequência específica, certo? Toda essa energia condensada resulta no seu corpo físico e nos seus outros corpos sutis, porque tudo é energia. E isso acontece, gente, com absolutamente tudo o que existe, tá? Até mesmo os objetos inanimados, tá? Outra coisa interessante que esse conceito energético traz é de que tudo está em movimento constante. Por mais que a nossa visão humana limitada não consiga perceber essa movimentação, não existe nada, absolutamente nada parado. Tudo está em constante movimento. Essas partículas minúsculas que se encontram, né, que se condensam, elas continuam todas juntinhas a se mover, dando origem àquilo que a gente chama de matéria, tá? Matéria palpável, matéria que a gente consegue tocar, matéria que a gente consegue ver, certo? Isso é um conceito estudado pela ciência, e a gente vê isso aí lá na época da escola, hein? Então é interessante relembrar. Se você não gostava de física, pois é. Às vezes eu sinto que eu deveria ter prestado mais atenção naquelas aulas, viu? Facilitaria muito a compreensão, né, dos nossos movimentos hoje. Mas existe ainda pessoas que refutam, tá, esse conceito de que tudo é energia. Obviamente essas pessoas não são cientistas, né? São pessoas muito ligadas à materialidade, àquilo que é palpável, né? Elas só acreditam no que elas veem, certo? Mas quem tem experiências extrasensoriais, principalmente, consegue comprovar que isso não é verdade, né? Existem coisas que não são visíveis a olho nu, mas que estão lá sim.
né? E a ciência ela tem caminhado aí para novas descobertas a respeito. Aqui eu já digo para você o seguinte: por isso, gente, é tão importante a questão da nossa frequência, da nossa vibração. Provavelmente você já ouviu alguém falar: ai, hoje eu tô meio tristinho. E alguém deve ter respondido: ah, sua vibração está baixa. Quanto mais baixa a vibração, mais denso é o material físico, certo? Por isso que nós temos a variação dentro da natureza. Nós temos as pedras, que são extremamente duras, mas nós temos as flores, que são macias, tá? Quanto mais denso, mais rígido é a matéria, mais rígida é a matéria, certo? E como eu havia dito para vocês, a ciência ela vem se mobilizando para tentar compreender essas questões mais profundas que a física convencional ainda não havia captado, certo? Então nós temos aqui o nome de um físico, um teórico muito importante nesse desenvolvimento aí, nessas novas descobertas, que é o Max Planck. Ele é considerado o pai da teoria quântica, tá? Ligado à mecânica quântica, física quântica, ligado ao experimento da dupla fenda, tá? Aqui eu estou deixando algumas palavrinhas para instigar a sua curiosidade, certo? Pesquise a respeito desses experimentos para começar a entender como que funciona essa questão energética, essa questão quântica, certo? Ela descobriu coisas incríveis, gente, incríveis, que vale realmente a pena pesquisar, estudar, aprofundar um pouquinho, tá? E isso está muito ligado à nossa intervenção naquilo que acontece ao nosso redor, porque sim, se somos energia e temos a mesma base energética, né? Isso quer dizer que automaticamente nós influenciamos em tudo que está ao nosso redor, assim como também somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor, certo? Então, para exemplificar para vocês, imagina que você chegou em um lugar onde acabou de acontecer uma briga, aquele ambiente ele está cercado de uma certa densidade e você encontra uma das pessoas participantes dessa briga e começa a perceber a sua vibração caindo, né? Você começa a bocejar, começa aquela sensação de peso no corpo, aquele mal-estar horroroso. Isso acontece muito, 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 muito quando nós entramos em contato com pessoas que estão ali com uma baixa vibração. Isso não quer dizer, ser de luz, que você também não vibre baixo. Muitas vezes também acontece com a gente, tá? Né? Naquele dia que a gente já tá mais indisposto, e aí tudo que tá ao redor começa a ficar também mais lento, estagnado. Pois é, gente, nós somos energia e influenciamos diretamente e inconscientemente sobre absolutamente tudo o que nos cerca. Gente, a energia vital ela pode ser encontrada em diversas culturas, principalmente orientais. E aí precisamos ter em mente toda a constituição da raça humana, certo? O pessoal lá do Oriente, da África, né? A turma de lá, eles têm um tempo maior de vivência aqui em planeta Terra. O Ocidente, ele é um continente, o continente americano é um continente novo se comparado aos anteriores, certo? E o continente americano, especialmente, ele recebeu bastante influência da Europa, tá? Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que a Europa ela tá bem mais pertinho ali da América,
tá? Então, o que acontece, gente? Todos os conhecimentos que foram adquiridos lá na África, lá no Oriente, conhecimentos extremamente importantes, milenares, eles acabaram não chegando aqui da maneira como deveriam. Então, você vê todo esse conceito energético sendo extremamente trabalhado lá. Lá existem medicinas alternativas, medicinas complementares que trabalham a saúde energética do corpo. É uma compreensão que vem de muito tempo atrás, tá? E aí nas diversas culturas, essa energia vital, ela tem alguns nomes diferentes, certo? Então, na medicina chinesa, a gente tem o Qi. Na indiana, a mesma energia chamada de prana. No Japão, ela é chamada de Ki. Se você já assistiu animes, principalmente, eles falam muito dessa coisa energética, né? Dragon Ball tem toda aquela coisa do Saiyajin. Pois é, são explosões energéticas. Pode reparar, em animes você encontra bastante essa questão do Ki. No filme Kung Fu Panda, toda aquela manipulação energética que o Po faz, pois é, os caras sabiam o que estavam fazendo. Inclusive, todas essas produções de origem mais oriental, elas trazem o conceito energético de uma maneira muito interessante. Assista, por curiosidade, assista. Mas aqui no Ocidente, como eu tinha dito para vocês, esse conhecimento ele chegou dentro de muita limitação. E até hoje não é muito bem compreendido pelas pessoas. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem o terapeuta holístico com um psicólogo, tá? E aqui, aproveitando o gancho, eu quero separar um pouquinho essas duas coisas. O terapeuta holístico, gente, ele vai cuidar de toda aquela parte que a medicina convencional não abrange, tá? Então, questões energéticas, algumas questões emocionais, questões quânticas, tá? Então, nós vamos olhar ali para o ser humano não apenas como esse corpo físico, mas como tudo que ele é, como um ser, tá? O psicólogo, o trabalho dele acaba sendo um pouquinho mais restrito ao mental, certo? Assim como a medicina convencional é mais restrita às doenças da matéria, do corpo físico, certo? Então as pessoas ainda confundem um pouquinho. E outra coisa que auxilia bastante essa confusão é que aqui no Ocidente existe a predominância religiosa de uma religião que não aceita os conceitos energéticos. Porque tudo que é diferente daquilo que está escrito no seu livro sagrado é refutado, certo? E aí, gente, é muito particular de cada um. Existe essa grande resistência porque grande parte dos estudiosos dessas questões energéticas são os místicos orientais, né? Por exemplo, mesmo não estando ligada a nenhuma religião, o Reiki ainda é muito ligado ao budismo, né? Ao hinduísmo, né? Tem ali certas influências. E aí, justamente por conta disso, todo esse conhecimento que é essencial, ele acaba sendo deixado de lado, em defesa de dogmas, certo? Em defesa da religião. Então, existe sim essa influência, tá? Muitas pessoas ainda acreditam que o que aconteceu ali no Gênesis é da maneira como aconteceu ali, né? E tudo bem, faz parte da crença daquela pessoa, mas eu digo que é sempre importante expandir a sua consciência e questionar um pouco mais as coisas. Tá? Isso não quer dizer que você tem que perder a fé no seu Deus, na sua religião, na sua crença, mas questione, seja curioso, olhe além. Afinal de contas, você é livre para isso. E aí você tira suas próprias conclusões a respeito. Agora nós vamos falar então a respeito dos sistemas de energia do corpo. É claro que existe
tanta coisa, gente. É muito minucioso esse estudo, tá? Assim como a anatomia do corpo humano, existe muitas particularidades. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma maneira simples, descomplicada, para que vocês compreendam minimamente como o nosso corpo energético funciona. E aí, meu querido, fica sob sua responsabilidade o aprofundamento nesses temas. Então, retomando o raciocínio aqui com vocês, já disse então que tudo o que existe aqui é energia, certo? Então, partindo desse princípio, nós vamos analisar aqui os corpos energéticos. Sim, meu querido, porque se você aí não sabia, agora você vai ficar sabendo. Nós temos 7 corpos, tá? 6 corpos sutis e o nosso corpo material, certo? Esses corpos são, então, o corpo físico, o corpo etérico, corpo astral ou emocional, corpo mental inferior ou concreto, corpo mental superior ou abstrato, corpo búdico e corpo átmico. Cada um desses corpos, ele tem funções e características diferentes, tá? E além desses 7 corpos, nós temos ainda os meridianos, os nadis, os chakras e a aura, certo? Então vamos aprofundar um pouquinho aí nesse assunto. Bom, gente, aqui nós temos uma figura que representa os nossos 7 corpos sutis. Repare nas cores de cada corpo, no formato. A partir do corpo mental inferior, nós percebemos que os formatos eles começam a mudar. Cada corpo está ligado a um chakra específico, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho. E então vamos observar agora qual que é a função desses corpos aí, certo? Então, o corpo físico é a sua matéria, esse corpo que você veste aqui em planeta Terra, certo? No corpo etérico ficam os chakras, tá? Então, aquela terapia energética que você fez, né, o realinhamento dos chakras, ele age principalmente no corpo etérico, tá? Que é onde ficam os chakras, para realinhar e promover a saúde. Terapias energéticas atuam a níveis energéticos, tá? Lembrando, gente, que o corpo físico também é energia, tá? Energia condensada. E aqui eu vou abrir até um parênteses para falar o seguinte: as doenças que se manifestam no nosso corpo não nascem aqui no nosso corpo. Eles começam a se manifestar nos corpos sutis para então se alojar no corpo físico, tá bom? Então é importante, é imprescindível que você tome muito cuidado com aquilo que você alimenta a nível mental, tá? Pensamentos também são energia, também emitem vibrações. É muito importante cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, que também são vibrações, tá? Isso é tão intenso, gente, que muitas vezes pensamentos e emoções conseguem promover alterações biológicas no nosso corpo físico, certo? Então, quando a gente fala, olha, muda a vibração do seu pensamento, busque não ficar preso a um pessimismo exagerado, a raiva, a sentimentos de baixa densidade, é sobre isso que nós estamos falando. Porque mais cedo ou mais tarde, eles vão se densificando, até manifestar no corpo físico através de doenças, tá? E aí, obviamente, a medicina convencional, física, é quem vai tratar. E as terapias complementares, como reiki, radiestesia, mesa radiônica, elas vão dar um amparo. Mas toda terapia energética tem principalmente a função preventiva. Preventiva, tá? As doenças, elas têm um caminho muito mais longo do que você imagina, né? Aquela dor de cabeça que te deu hoje cedo, ela já veio se construindo no seu campo energético até atingir o seu corpo físico, tá? Por isso que é tão importante
tratar a energia, fazer realinhamentos periódicos, limpezas energéticas, cuidar da vibração, ter hábitos saudáveis, tá? Bom, voltando então, nós temos aí o corpo astral, também chamado de mental inferior. Aqui residem as emoções. Ele afeta diretamente o nosso sistema imunológico. Lembra que eu falei para vocês que as doenças se formam no astral? Pois bem, o nosso sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso corpo físico. Se ele está sendo atacado, obviamente ele não está funcionando de maneira correta. E aí o que acontece? A gente fica doente. Sim, emoções adoecem. Isso é indiscutível. Emoções adoecem. Pensamentos adoecem, sim. Gente, só retificando, tá? Nós falamos até agora, então, do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, que é esse amarelinho, e agora sim nós vamos falar do mental inferior, certo? Então, reorganizando o pensamento, corpo físico é o corpo matéria, o corpo etérico é onde ficam os chakras, corpo astral é o corpo onde fixam as emoções e o que influencia no nosso sistema imunológico. Agora sim, corpo mental inferior, que é essa bolinha aí, parecendo um ovo verde, tá? Nele, você vai encontrar as manifestações da mente, as percepções e os sentidos, tá? Corpo mental inferior. Lembre-se, cuide dos seus pensamentos. Pensamento é algo sutil, tá? É sutil e pode se densificar. Depois nós temos o mental superior, que parece uma florzinha, né? Lá são guardados os pensamentos e as ideias abstratas inconscientes, certo? Depois nós temos o corpo búdico ou corpo budi, certo? Nesse corpo são armazenados os registros de todas as encarnações. Ou seja, quando nós fazemos uma abertura de registros akáshicos, é aí que a gente vai buscar informação. Nesse corpo está tudo registrado. Tudo que você já viveu em todas as suas vidas, em toda a sua existência. Em toda a sua existência, certo? Por último, nós temos o corpo átmico ou corpo Atma, que é a sua centelha divina. É a programação original do seu espírito, porque nós não somos apenas esse corpo matéria. Um dia esse corpo matéria deixa de existir, os outros corpos eles vão permanecer, tá? Como corpos de energia. E aí depois tem um outro rolê que eu não vou me aprofundar muito, fica para uma próxima aula, certo? Aqui, gente, nós já temos os meridianos, tá? Meridianos são microcanais energéticos, tá? E por eles, através deles, a energia vital circula pelo nosso corpo. Nós temos 12 principais meridianos e pode reparar aí na tabelinha. Todos eles, de alguma forma, estão ligados a um órgão físico, certo? Então, observe bem a imagem, como ela se distribui. E sim, gente, a anatomia energética, ela é tão complexa quanto a anatomia física, tá? É material para estudo, principalmente para quem trabalha na área. E para aqueles que têm interesse em saber a sua real composição, certo? Então, estes eu não vou me aprofundar muito, tá? Que são os meridianos. Aqui, gente, nós temos a distribuição dos 7 principais chakras, né? Muito provavelmente você já ouviu essa palavrinha por aí, até em memes de internet, certo? Então, o que são os chakras? Os chakras, eles são centros de energia
muitas vezes apresentados de maneira espiral, que se distribuem da base da nossa coluna até o topo da nossa cabecinha. Cada chakra desse é ligado a um corpo sutil e é ligado a glândulas, tá, do nosso corpo. Eles são responsáveis por mostrar principalmente para o terapeuta qual área da pessoa ali precisa de uma concentração, de uma reposição energética, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho os chakras. Eles são bastante importantes, tá? É importante você saber como eles funcionam, como mantê-los de maneira saudável, porque eles estão amplamente ligados à sua saúde, tá? Quando um chakra se desequilibra, meu querido, pois é, aí a doença já manifesta, já não tem um caminho muito longo, tá? Até a manifestação da doença. Por isso, sempre procure um terapeuta energético para verificar como está a sua saúde energética. Ela estando bem, a sua saúde física também vai estar super ok, tá? Então vamos lá. No chakra base, que é esse vermelhinho ali de baixo, ele está ligado às glândulas suprarrenais, tá? Ele está ligado também à segurança, vitalidade, sobrevivência e conexão com o mundo material. É esse chakra que vai trazer o impulso, o instinto para que você sobreviva aqui em planeta Terra. Ele é responsável também por nos fazer sentir desejo, vontade de fazer as coisas, tá? Pessoas com esse chakra desequilibrado, elas são normalmente muito desmotivadas, não têm tanta energia para realizar as atividades que precisam, tá? Depois nós temos esse laranjinha aí, que é o chakra sacral, ou sacro, tá? Ele está ligado à nossa energia sexual e às gônadas, tá? As glândulas às quais ele está ligado são as gôndolas. Ele é responsável por equilibrar os relacionamentos, a criatividade e a energia sexual, certo? Ele fica ali próximo à região do umbigo. Depois nós temos o plexo solar. Ele fica ali pertinho do umbigo também, próximo ao estômago. E eu digo para vocês, esse é um dos principais chakras do nosso corpo. Por quê? Porque ele é a nossa defesa. É por ele que acontecem as trocas de energia. Então, se ele está desequilibrado, muito provavelmente os outros também vão entrar em desequilíbrio, tá? Ele está ligado ao nosso pâncreas e ele é responsável por organizar ali a parte do controle, da autoestima, da tolerância. É nessas partes que ele acaba agindo. Lembrando que ele é um chakra de troca de energia, certo? Então, um dos mais importantes. O verde é o chakra do coração, o cardíaco, tá? Ele está amplamente ligado às nossas emoções, devoção, amor, compaixão, perdão. É ligado à nossa glândula timo. Pessoas que são mais sensíveis, elas conseguem sentir esse chakra dando uma desalinhada, principalmente quando as emoções estão muito exacerbadas e emoções de baixa densidade, tá? Aquela que traz incômodo para o corpo físico. É importante também cuidar. Na região da garganta, nós temos o chakra laríngeo, tá? Ele é responsável pela expressão e comunicação ligada à nossa tireoide. Uma pessoa com esse chakra desequilibrado, ela tem problemas de comunicação, muitas dores de garganta, tá? Por quê? Os chakras, gente, quando eles estão desequilibrados, eles não atingem só a questão física, tá? Com dores, doenças, mas também questões emocionais, questões psicológicas, mentais, tá? Quando ele desequilibra, ele tende a desequilibrar esses 3 campos, tá? Aliás, 4 campos, né? Mental, energético, emocional e físico. Depois nós temos aí
o chakra do terceiro olho, que fica aqui, né? Ligado à nossa pineal, gente. A nossa pineal. Esse chakra, ele tá ligado à nossa intuição, compreensão espiritual, clarividência, tá? Sinais de desenvolvimento, ele começa a pulsar bastante. Todos nós temos esse chakra, certo? Que desequilibrado também traz uma série de problemas. E por último, nós temos o chakra coronário, tá? Ele está ligado à nossa pineal também e tem muito a ver com a questão de espiritualidade, autorrealização, transcendência, tá? E aí você percebe que cada um desses chakras tem uma corzinha específica. Então, dentro da cromoterapia, por exemplo, nós utilizamos as cores para equilibrar, tá? O vermelho no chakra básico, o verdinho no chakra cardíaco, né? No Reiki também nós focamos a aplicação nesses pontos energéticos e assim por diante. Mas existem outros chakras distribuídos por todo o nosso corpo, tá? Existem chakras na palma da mão. Existe um chakra também que, embora não se encontre aqui no Ocidente muito estudo a respeito, ele é muito importante, principalmente para o pessoal que é médium, que trabalha com incorporação, tá? Que é o chakra humeral. É por ele que acontecem as conexões, tá? Com os corpos energéticos dos guias que trabalham com a pessoa, tá? Então, todo o nosso corpo, ele tem vários microchakras, mas esses 7 são os principais, tá? E como eu disse no começo, eles dão sinais quando a saúde não tá bacana, né? Então, tratando os chakras, você consegue impedir aí a manifestação de uma doença, às vezes mais complexa de ser tratada no corpo físico. Bom, gente, eu já havia dito para vocês que tudo é energia e que tudo tem a mesma base energética. O que isso quer dizer? Que todos nós somos compostos pela mesma energia, tá? O que hoje a gente entende como Deus, né? A mecânica quântica, a física quântica, ela aceita a possibilidade da existência de um Deus criador que, com sua energia, multiplicou outras criaturas, universos, enfim, certo? Então, tudo o que está ao nosso redor é energia e a natureza é o que nos conecta com essa realidade, tá? É preciso lembrar que a natureza compartilha da mesma energia que compõe o nosso corpo, sendo assim, ela é fluida e natural. E isso faz com que a gente relembre quem a gente é, certo? Estar em contato com a natureza te leva mais pertinho da sua essência energética, certo? Algo natural, gente. Nós vivemos hoje cercados por tantas tecnologias que nós mesmos inventamos ali de uma certa forma, mas que roubaram muito a naturalidade, né? O uso do celular, aqui cabe até esse comentário. Hoje nós fazemos tudo com o celular na mão, absolutamente tudo, tá? E é triste falar isso porque ele se tornou parte de nós, né? O que de uma certa forma é muito positivo, mas ao mesmo tempo traz alguns prejuízos. Por quê? Porque o celular, gente, também é energia. E a energia emanada por esses objetos eletrônicos, ela não nos faz muito bem, tá? Existem objetos que nós utilizamos, que o contato excessivo com esse objeto pode acabar prejudicando a nossa energia também. Por isso que muitas vezes é interessante a gente utilizar gráficos radiestésicos para poder quebrar um pouco dessas emanações nocivas, né, que atacam nossos corpos energéticos aí, para evitar doenças também, tá? Então, sair um pouco das tecnologias, daquilo que não é natural, ajuda você a manter também uma qualidade de vida,
e a se compreender como um pertencente da natureza. O ser humano ele tem o péssimo hábito de achar que ele é o melhor entre todas as criações divinas. Gente, nós também fazemos parte da natureza. E não existe superioridade nenhuma absoluta sobre isso. Nós fazemos parte dela, nós somos ela, certo? Então é importante reescrevermos esse conceito de que, nossa, nós somos, meu Deus do céu. Não, nós fazemos parte da natureza e toda ela é importante. Toda ela é divina. Toda ela é essencial, tá? E aqui, gente, aproveitando, eu trouxe para vocês a indicação de um exercício para que você volte a se reconectar com a natureza, tá? Isso é vital, entende? É vital. A energia, a natureza, ela emana energia. E nós precisamos dessas emanações para vivermos de maneira harmônica, tá? Então, é vital não entrar em contato com a natureza. É a mesma coisa que você tirar o peixe do mar e querer que ele continue vivo. Não existe, não existe. Quanto mais longe da natureza nós estamos, mais longe da saúde nós estamos, certo? Então esse exercício ele é o seguinte: quando possível, vá até uma praça, um parque, um local que tem uma árvore, tá? E abrace essa árvore. Isso vai fazer com que você comece a perceber uma troca energética. Algumas pessoas sentem isso de maneira tão intensa que elas sentem como se ela mesma fosse a árvore. Isso é incrível, gente. Incrível, incrível. Que volta um pouquinho naquilo que eu falei para vocês antes. Tudo que é energia se entrelaça aqui, tá? Então vá até este local, abrace uma árvore, imagine que a árvore ela está absorvendo através das suas raízes energia da terra, tá? E que essa energia ela está se espalhando pela copa da árvore. Visualize isso durante algum tempo, sinta as sensações que isso te traz e com os pés no chão, em seguida você vai imaginar que a mesma coisa está acontecendo com você. E os seus pés estão criando raízes e que através dessas raízes a energia está subindo pelo seu corpo. Depois não se esqueça de devolver o excesso de energia para a Terra, tá? Da mesma forma como você visualizou a energia subindo, você vai visualizar a energia voltando, sempre com gratidão e com muito respeito, tá? A natureza é viva, a natureza é viva e ela é partezinha de você, tá? Tem a mesma base energética. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a cura. Né? Já expliquei mais ou menos ali para vocês como funciona o nosso corpo energético, por que é importante cuidar dele, reconhecer a existência desses conceitos milenares é importante se você quer ter uma vida saudável, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a cura holística, tá? Que está um pouquinho além dessa cura matéria, cura convencional, que muitas vezes é atribuída a medicamentos, à farmácia, certo? Então vamos lá. Bom, a palavra inglesa heal, curar, é derivada da palavra whole, em termo anglo-saxão, significa todo, saudável e sagrado. A cura sempre foi vista como uma cura holística. Quando a gente fala em holística, quer dizer que era uma cura total, tá? Mas ao longo do tempo, não só a palavra cura perdeu totalmente sentido,
como a sua própria essência. Hoje em dia, a cura não é mais vista como era vista antigamente, de uma maneira totalitária, tá? Ela é muito atribuída ainda a questões materiais. Para a matéria, só existe cura no material. E é interessante, gente, admitir que mesmo antes, muito antes de a medicina convencional ela surgir de fato, né? Muitos filósofos já observavam o ser humano como um ser holístico, um ser completo, composto de corpo, alma e espírito. As curas, os tratamentos, eles eram mais naturais, né? Era possível reconhecer as bruxas herveiras, as curandeiras, as benzedeiras, aquela vozinha que fazia o chazinho de camomila para acalmar, né? Que preparava os ungüentos, os óleos essenciais, enfim. Durante muito tempo, a cura estava amplamente ligada ao todo, né? E ela era muito mais natural. Platão, ele faz uma citação que é bastante interessante, eu queria compartilhar com vocês. Não se queira curar partes sem tratar o todo. Não se queira curar o corpo sem tratar também da alma. Este é o erro dos nossos dias. Os médicos separam a alma do corpo. Então, o que acontece? Quando a gente adoece, né, nós vamos lá no médico e nós vamos tratar aquela questão específica, certo? Então, se é uma dor de cabeça, o médico passa um remedinho para dor de cabeça. Se é uma dor de estômago, ele passa lá um omeprazol. Né? Existem, hoje em dia até a gente consegue mais ou menos prever o que o médico vai receitar a fim de tratar aquela doença específica. Mas o nosso corpo, ele é uma complexidade gigantesca. E se um órgão está doente, quer dizer que o nosso corpo não está bem. Mas isso não é olhar de maneira abrangente, tá? E isso falando em termos matéria, certo? Tem os termos energéticos também. Se você está com uma dor de cabeça, tem alguma coisa errada com o seu energético. Algum chakra seu deve estar desalinhado. Algum corpo sutil seu deve estar sendo sobrecarregado por excesso de emoções, de pensamentos. Então, isso é o tratamento holístico. É olhar para o ser em todos os aspectos. Tá? E aqui, com isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Embora as terapias alternativas, complementares, holísticas, elas sejam extremamente importantes, elas não invalidam o conhecimento da medicina tradicional, certo? Eu costumo dizer o seguinte, tá? A medicina convencional está para o corpo físico, assim como a psicologia e a psicanálise estão para a mente, e para as questões energéticas e holísticas, nós temos a terapia complementar, a terapia holística. Todas as três são importantes, gente. Todas as três merecem ser reconhecidas pela importância que têm. Tá? Então, uma não invalida a outra, de maneira alguma. Quando a doença manifesta no corpo físico, você precisa sim procurar um médico, tá? E tratar junto ali com uma terapia holística, para ir curando também, né, a parte energética, para que a doença não volte a surgir novamente, tá? Não se torne recorrente. É importante seguir essas duas linhas. Trabalhar com um psicólogo, de repente, para questões mais, né, mais mentais, com um psicanalista, para questões mais mentais, mais inconscientes, mas também trabalhar o espiritual com terapeuta holístico, tá? Por isso que eu nem gosto muito desse nome alternativo, eu gosto do nome complementar. Nós estamos aqui para complementar aquilo que já existe. Lembrando, gente, que grande parte do que é a terapia holística já existia muito antes da medicina convencional. A medicina convencional ela tem raízes no holismo, né, nas terapias holísticas, no chazinho da vovó, nas bruxas herveiras, nos grandes alquimistas.
tá? A medicina convencional, ela bebeu muito dessas fontes e hoje, infelizmente, refuta e rejeita tudo o que a terapia holística oferece, né? Ainda assim, nós tivemos alguns avanços, né? O SUS ele já reconheceu a importância das terapias alternativas. Alguns postos de saúde já implementaram esses trabalhos, porque a medicina ela começa de uma vez por todas a abrir um pouquinho de espaço para a entrada do holístico. Tá? E isso também é bastante atribuído aos avanços das experimentações da física quântica. Tá? Então pesquise a respeito. É importante você saber como se dão esses movimentos, gente. Afinal de contas, é sobre a sua saúde, é sobre a nossa saúde que nós estamos falando aqui. Então, gente, quando nós nos curamos, a cura, a verdadeira cura, tá? Ela vem a partir do momento que nós nos reconectamos com a nossa alma, com a nossa essência energética. Aí nós vamos ter a cura. Vocês já ouviram falar muito e eu reforço isso. Medicamentos são paliativos. Eles não vão curar. Eles vão controlar um sintoma. E muitas vezes acabam prejudicando outros órgãos do corpo, né? Em prol de não sacrificar um deles. Né? Mas a nossa medicina convencional ela tem evoluído bastante, né? E buscado novas soluções menos invasivas para os tratamentos, tá, de saúde. E é importante valorizar, né, todo esse empenho. Então, a verdadeira cura ela vem pela reconexão. E aqui eu preciso dizer para vocês o seguinte: muitas vezes a cura não vai reverberar no corpo físico. Tá? Muitas vezes você pode estar curado e o seu corpo ainda assim estar doente, tá? E aqui outro ponto também muito importante. Não existe cura de si mesmo ou do outro sem o amor e a compaixão. Ao nos separarmos do amor, nos separamos do outro e de nós mesmos. O amor, gente, é a energia mais pura que existe aqui no universo. É uma energia extremamente poderosa, sutil, capaz de curar qualquer mal. Tá? Então, olhe para aquilo que você é, sempre com amor. Nunca olhe para você ou para o outro sem sentir aquele amor genuíno, sabe? É preciso se acolher. Através desse acolhimento, de você gostar de você mesma, de você emanar bons pensamentos sobre você, é que você vai começar a promover mudanças internas, tá? A cura, ela tá ligada ao amor, não existe. Não existe cura sem amor. Cura genuína, não existe. Bom, é preciso criar uma conexão real com o espírito, buscar a verdade por si mesmo. O princípio da cura está em curar o que está dentro para que o que está dentro se manifeste fora. Toda cura interna começa de dentro para fora. Sempre. Sempre. E toda cura é uma autocura, certo? Às vezes a gente tem a ilusão de que aquele médico vai me curar, aquele terapeuta vai me curar, aquele guru vai me curar, e não. Você é o único responsável pela sua cura. Toda cura é uma autocura. Esses profissionais, tá, que eu mencionei agora, eles vão te conduzir pelo processo que é seu. É você quem vai passar. É você quem vai se abrir. Por isso que todas as vezes que eu admito um cliente, eu sempre deixo bem claro, olha, processo terapêutico é 50% seu e 50% meu. Minha parte é de conduzir, a sua parte é caminhar pelo caminho, tá? É promover as mudanças que são necessárias.
é melhorar a sua qualidade de vida, é fazer aquilo que está sendo orientado que seja feito, tá? Curas milagrosas, eu particularmente acredito que existam, tá? Quando existe um propósito maior, fé e tantas coisas mais, eu acredito, tá? Mas não é uma coisa assim que aconteça com tanta frequência, com tanta facilidade. E eu tô falando isso em casos reais, tá? Em casos reais. Porque você pode ver muita cura por aí que nem cura foi e que de repente a pessoa abandonou o tratamento acreditando que havia sido curada e no fim das contas a doença volta e às vezes não tem nem o que fazer mais. Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essas curas mirabolantes. Cura é um processo, certo? Ele é um processo. E você é a peça principal desse jogo, tá? Você pode se autocurar todos os dias um pouquinho. Quando você fechar os seus olhos ao acordar e agradecer pelo ar que você respira, pela cama quentinha que você dormiu, pelo café gostoso que você vai tomar quando você acordar, tudo isso vai já mexendo na sua vibração. E quando você mentaliza a cura, gente, se vocês soubessem o poder que as mentalizações têm, vocês fariam com mais frequência, tá? E aí o que acontece? As mentalizações, elas são extremamente poderosas. E o que a gente passa o dia inteiro pensando? Vamos fazer uma varredura agora? Eu te convido, meu querido, a pensar sobre o que você veio pensado, pelo menos nessa última semana. A predominância dos seus pensamentos, qual tem sido? Você tem sido grato? Você tem pensado saúde? Você tem pensado amor? Você tem pensado bem-estar? Ou você tem se preocupado excessivamente, alimentado sentimentos de ódio e de raiva? No que você está dando foco? Lembra que eu falei? Pensamentos e sentimentos, eles são sutis, mas uma hora, eles se densificam em forma de doença, manifesta no corpo. Então a gente tem uma inclinação sem vergonha, né, a pensar coisas que vão cada vez mais matando o nosso corpo físico, nosso corpo mental. É um, é algo que eu estudo bastante, sabe, realmente me empenho a tentar entender por que nós temos tanta inclinação para nos derrubar e tão pouca, muitas vezes, para nos levantar, para nos reerguer. Mas isso acontece. Então, quando você vê alguém falando para você, cuide dos seus pensamentos. Gente, cuide dos seus pensamentos. Não acho que isso é bobeira. E aí, você precisa entender que quando eu falo para você cuide dos seus pensamentos, eu não tô querendo dizer para você ser uma pessoa namastê o tempo inteiro, tá? A raiva faz parte, ela faz parte, tá? Os sentimentos que a gente não gosta muito, a tristeza, tudo isso faz parte. O que acontece é que nós não podemos deixar que essa sensação ela permaneça por muito tempo. Tem uma música do Frejá que eu gosto muito, que ela fala assim, quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. O que ele está querendo dizer com isso? Que a tristeza, ela vai vir, que a raiva, muitas vezes, ela vai vir, mas que você não precisa se agarrar a ela como um bichinho de estimação e manter ela ali perto de você. Sinta a raiva e solte. Sinta a tristeza, acolha e solte. Não tem por que manter isso dentro de você. Não tem por que manter essa frequência, né, no seu corpo. Não tem, gente. Né? Então, é importante a gente começar a repensar, ainda mais agora. O nosso planeta ele está passando por uma transformação energética, gente. Graças a Deus, nosso planeta ele está saindo um pouco dessa densidade horrível, né, onde a maldade predomina, ele está indo para uma era muito mais sutil.
E aí, imagina, o nosso planeta está se utilizando e de repente a gente está com energia densa, 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 densa. O que vocês acham que pode acontecer com isso? Vocês acham que combina? É uma frequência que vai ressoar? O nosso planeta está vibrando aqui e a gente vibrando aqui. Vocês acham que vai dar o quê? Vai dar bom? É por isso que existe toda uma movimentação e o crescimento, o boom realmente dos conhecimentos esotéricos, tá? Para que as pessoas possam começar a se alinhar, se autoconhecer, se cuidar energeticamente para acompanhar essa transição. Senão vai sentir bastante no corpo, tá? Cansaço excessivo, desmotivação, falta de prazer pela vida. São frequências muito, muito, muito diferentes. Então a gente precisa ir, ó, subindo para acompanhar a nossa casa, nosso planeta. Porque lembra que eu falei para vocês? Você e o planeta são um, todos nós somos um, certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse aulão, que ele tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Caso alguma coisa, né, tenha faltado ou você sentir dificuldade em captar alguma mensagem que eu não consegui me expressar de maneira adequada também, deixa aqui nos comentários, tá, a sua dúvida, que eu vou procurar responder ela da maneira mais clara, mais objetiva possível. Deixe também lá no Instagram, tá? Me sigam nas redes sociais, gente. Eu sempre posto bastante conteúdo a respeito, tá? Para que nós possamos continuar esse processo de evolução aí. E qualquer dúvida que tenham tido, por favor, me procurem. Eu tenho o maior prazer em responder, em tirar as dúvidas de vocês. Então, para finalizar aqui o nosso aulão, tem 2 exercícios que eu quero ensinar para você, para que de uma vez por todas você possa sentir e entender na prática o que eu estou falando para você. O primeiro exercício é o seguinte. Antes de passar o exercício, gente, estudem. Crianças, estudem. Conhecimento liberta, tá? Então, eu deixei várias palavrinhas-chave aqui nesse aulão. Busquem mais conteúdo, mais informação. Na internet você encontra de tudo, tá? Eu deixei também um arquivo em PDF, um e-book, na descrição do vídeo para você baixar. Lá tem as figuras aqui do slide, as explicações para você guardar, para você consultar, para você mandar para aquele seu amigo, para que ele também comece a cuidar melhor da energia dele, tá bom? Agora, voltando ao exercício. Vamos lá, então. O primeiro exercício vai ser para que você sinta o campo energético, tá? É possível sentir que você é energia e que você emana energia. Quem é reikiano sente isso, sim, com uma potência bem maior, tá? Mas quem não é também consegue sentir. E esse exercício é o seguinte: você vai pegar as suas 2 mãozinhas, juntar assim e esfregar. Você vai esfregar bastante até sentir que ela está começando a aquecer, tá? Calor, gente, é sinal de presença energética, tá bom? Então, você vai esfregar, esfregar, esfregar. Devagarzinho, você vai afastar as mãos e tentar juntar de novo. Dá para sentir uma movimentação energética aqui no meio. Tá? Então faça isso, se precisar, feche os olhos para se concentrar, mas dá para sentir, gente. E olha que eu nem esfreguei muito tempo, vocês viram, né? Dá para sentir bastante, certo? Outro exercício, que é bem legal também. A aura, gente, eu me esqueci de falar da aura. A aura é um campo energético que circula todos os nossos corpos, tá? É como se fosse uma barreira, uma proteção. E a gente consegue ver a aura, tá? Quem tem clarividência tem muito, muito, muito mais facilidade. Mas se você não tem clarividência e quer treinar, você também vai poder ver a aura, certo? Então, um exercício para aura, aliás, eu vou passar 2 aqui que são bem parecidos. Primeiro exercício, você vai colocar a sua mão assim, em frente a um fundo branco, tá? Pode ser uma parede.
E você vai colocar a sua mão assim e vai olhar para essa ponta aqui, ó, do dedo médio. Você vai focar a sua visão aqui. Lembrando, o fundo, de preferência, precisa ser branco, para que não haja influência da cor naquilo que você vai ver, tá? Então, coloca de frente com a parede, a mão, observe esse ponto. Você vai começar a reparar que ao redor dos seus dedos se forma uma energia. Vai começar a aparecer uma corzinha. Se você não vê na primeira tentativa, continue tentando, tá? É exercício e concentração. Quanto mais concentrado você conseguir ficar, melhor vai ser a sua visualização. Outra coisa que você pode fazer também é tirar uma foto sem óculos, num fundo branco como esse que eu estou aqui, tá? E olhar aqui para o topo da cabeça. Aqui você também vai ver que começa a se formar um campo energético com uma corzinha. Isso é a sua aura, certo? Então, experimente fazer os exercícios, depois me conta aí se você conseguiu ver que cor que é a sua aura, tá certo? Bom, gente, é isso. Gratidão por vocês terem acompanhado até aqui. Conto aí com o compartilhamento de vocês, o like, a inscrição no canal, com as perguntinhas por aqui ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder. E gratidão, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, cuidar de nós mesmos, porque todos somos um. Quando você está bem, o mundo está bem. Blessed be.